Até a década de 1970, os cerrados eram áreas marcadas por pecuária extensiva e atraso econômico. Um fator limitante era a baixa fertilidade dos solos, com elevada saturação de alumínio e carência generalizada de cálcio, magnésio, potássio e fósforo. Outro problema era o manejo deficiente. O cultivo por métodos inadequados conduzia à rápida degradação dos solos. O conhecimento sobre as peculiaridades ambientais dos cerrados, de suas características econômicas e sociais e da ocupação humana era bastante restrito. Diante dessa realidade, a Embrapa Cerrados foi criada com o objetivo de desenvolver sistemas agrícolas viáveis para os cerrados, bem como difundi-los para os produtores rurais. A pesquisa agropecuária estabeleceu como missão o desenvolvimento de tecnologias para viabilizar a ocupação do cerrado. E teve sucesso em sua missão. Os problemas relativos à baixa fertilidade foram resolvidos com técnicas de correção e adubação dos solos. Houve a seleção de variedades de grãos e pastagens tolerantes ao alumínio, a seleção de estirpes de rizóbio, bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, substituiu a adubação nitrogenada e viabilizou o plantio da soja e outras leguminosas. O desenvolvimento de técnicas de manejo dos solos, como o plantio direto e a utilização de implementos adequados, contribuiu para manter suas propriedades físicas. Essas técnicas permitiram aumentar a infiltração da água e diminuir os riscos de erosão. Hoje, os cerrados são um grande celeiro do Brasil. Para falar sobre o papel da pesquisa e da inovação no presente e no futuro dos cerrados, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Embrapa Cerrados. Agrônomo, mestre em melhoramento de plantas, Sebastião Pedro tem doutorado pela Tokyo University of Agriculture, do Japão. Participou, entre outras atividades, do desenvolvimento de 138 cultivares de soja que constam no Registro Nacional de Cultivares. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe uma região que hoje é exemplo de sustentabilidade, são os cerrados. Os cerrados brasileiros representam cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, praticamente um quarto do Brasil, mas durante muito tempo eles eram sinônimo de atraso. Era uma região que pegava muito fogo, pastagens extensivas, solos degradados, mas tudo isso mudou e tem mudado ainda mais graças à inovação, graças ao dinamismo, o empreendedorismo dos produtores rurais e, sobretudo, graças ao trabalho da pesquisa agropecuária, em particular da Embrapa Cerrados, uma unidade da Embrapa voltada para esse bioma brasileiro. E nós temos a alegria de receber hoje aqui no Brasil Verde o Sebastião Pedro da Silva. Ele é o chefe-geral da Embrapa Cerrados. Bem-vindo ao Brasil Verde, Pedro. Muito obrigado, Evaristo, por essa oportunidade de estar aqui com você no Brasil Verde, falar um pouco sobre o nosso trabalho da Embrapa, o trabalho do agricultor brasileiro que milita nessa parte do Brasil, que hoje é muito importante, não só para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas como geração de emprego e riquezas aqui no Centro-Oeste. E sempre, quando nós falamos em Cerrado, nós temos uma amplitude, né, de fisionomia de Cerrado, uma coisa muito, muito diversa. Obrigado pela oportunidade. Não, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, né, Sebastião? E você já falou aí, né? São cerrados no plural, né? Uma coisa são os cerrados lá em Rondônia, não é? Porque tem cerrados lá em Rondônia, tem soja. Outra coisa é o Mato Piba, lá no Nordeste. Tem cerrados com cana-de-açúcar em São Paulo. Sobretudo o Centro-Oeste, como você evocou. Mas, Sebastião, antes da gente entrar assim no detalhe dos cerrados, eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo, né? Um pouquinho da sua história. Você nasceu onde? Como é que você se envolveu com a agricultura, particularmente depois com a Embrapa, até chegar nesse cargo importante que você ocupa hoje? Dá para você contar um pouquinho a sua história? Evaristo, é parte dela, né? Porque a história é muito comprida. Eu sou um brasileiro nascido no estado de Goiás, no interior, numa cidade chamada Ipameri,
É uma região de pecuária até o início da década de 70, uma pecuária extensiva, de pouco rendimento, né? Uma pecuária que usava pastagens nativas. Para manejo dessas pastagens, na época seca do ano, se usava fogo para forçar a brotação do capim. Então, era uma atividade pecuária de baixo rendimento que gerava pouco excedente, né, não só de proteína animal vinda da pecuária, como também a agricultura era uma agricultura de subsistência. Então, eu me criei numa região de agricultura de subsistência e pecuária de baixo rendimento. E comecei a estudar, e os estudos no interior eles vão até o ginasial, e aí eu vim para Brasília para terminar o segundo grau e tentar fazer a faculdade, e me inspirou bastante a chegada da agricultura no Cerrado. Na época que eu comecei a estudar para fazer o vestibular, também chegaram as primeiras levas de agricultores vindo inicialmente de São Paulo, depois do Rio Grande do Sul, do Paraná, e trouxeram essa agricultura que a gente não conhecia no Cerrado, que é a agricultura da soja, uma agricultura mais tecnificada e já utilizando conhecimentos de pesquisa que existiam, principalmente no início, lá no Instituto Agronômico de Campinas, que era introduzida aqui no Cerrado, mas devido às diferenças existentes nas condições de solo daqui e de São Paulo, não ia muito bem, e depois os conhecimentos vindos da Embrapa, principalmente, que trouxeram aí princípios fundamentais, que foram a calagem, a fosfatagem, a genética de soja adaptada ao ambiente de cerrado, juntamente com as bactérias fixadoras de nitrogênio, que viabilizavam, né, a agricultura da soja no cerrado. Então, eu assisti isso, assim, no começo da juventude, né, na adolescência, eu assisti essa transformação e vi que era um potencial muito grande, percebi naquela tenridade que era uma atividade transformadora, né? A agricultura com tecnologia podia transformar aquele solo pobre, de baixo rendimento, de agricultura de subsistência e pecuária pouca, numa região rica e com muitos empregos, com muita fartura, né? Então, isso me estimulou a fazer agronomia, e eu fui para Viçosa, porque lá tinha já uma pesquisa, um ensino voltado à cultura da soja no Cerrado. E aí me formei e fiz a pós-graduação em melhoramento genético de soja, lá em Viçosa. Depois vim trabalhar numa empresa de colonização agrícola no Cerrado, a Campo, Companhia de Promoção Agrícola, que é uma empresa nipo-brasileira criada para coordenar um programa de assentamento dirigido no Cerrado, baseado lá na experiência de Minas Gerais, que o doutor Alisson Paulinelli teve, e eu pude participar desse trabalho, né? Meu primeiro emprego foi lá na Campo, e lá eu assisti essa transformação grande, né? Participei muito dessa chegada, né, dos agricultores de fora, da incorporação do agricultor local nessa nova tecnologia que chegava, e a transformação realmente aconteceu nesses anos, 30 anos aí, de 1980 até no começo da década do novo século, né? Isso foi muito intenso. Depois também assisti o avanço, né, da fronteira agrícola em direção aos cerrados mais ao norte, e sempre me chamou muita atenção a agricultura chegando e a melhoria das condições, né, sociais e econômicas das pessoas,
a escola, saneamento básico, luz elétrica, tudo isso acompanhou a agricultura. E isso me chamava muita atenção. E eu tive, então, até no ano 2006, 2007, essa atividade. Depois vim para a Embrapa, quando a minha missão, eu já julgava que ela estava completa, né, na atividade que eu tinha. Eu vim para a Embrapa porque queria me dedicar à pesquisa, achava muito importante essas transformações e que elas não parariam, porque nós já tínhamos ali, há 15 anos atrás, uma necessidade de buscar a sustentabilidade desse modelo de agricultura que chegou no Cerrado e foi muito bem sucedido em todos os aspectos. E aí eu vim para a Embrapa, comecei aqui na Embrapa Cerrados em final de 2008, já estou há 15 anos aqui. Aqui me dediquei a melhoramento de soja, visando criar cultivares mais precoces, mais curtas, que permitissem a produção de uma segunda safra no mesmo ano, uma segunda safra de grãos, né? Podendo ser o milho, o sorgo, agora o trigo, e até uma terceira, né? De pastagens que, plantadas junto com o milho, com a segunda safra, ela permite uma terceira safra, que é uma terceira safra de forragens, que permite aí produção de proteína animal e palhada para o plantio direto de boa qualidade, né? E aqui, então, a história já completa 15 anos na Embrapa. Eu estou hoje ocupando uma função, além de pesquisador, também uma função administrativa, né, como gestor aqui, chefe-geral da unidade. E nesse novo momento da minha vida profissional, eu estou buscando acelerar as condições, né, para a gente trazer tecnologias de agricultura sustentável para esse momento que o Brasil atravessa e que o Cerrado desempenha um papel muito importante na nossa economia e na nossa agricultura também. Olha, Sebastião, você fez aí um recorrido bastante detalhado, mas quem estava nos assistindo percebeu e viu que você contou tudo o que aconteceu, né? Quer dizer, todas as inovações que viabilizaram ampliar, criar a fertilidade desse solo, não é? Todas as variedades que foram selecionadas, melhoramento genético, você pessoalmente participou aí praticamente de uma centena de novas variedades de soja para o Cerrado, é uma diversidade enorme de opções que nós temos hoje, né? Falou também da tecnologia do plantio direto, da palhada, de tudo isso que veio avançando para chegar até o ponto onde nós estamos agora, não é? E também a sua carreira aí na Embrapa, uma carreira de muito sucesso e uma gestão muito profícua que você está realizando aí no nosso centro aí de Cerrados, que fica aí bem no coração do Brasil, né? Eu acho que é o seguinte, nós vamos aproveitar e fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar logo para continuar a conversa aí falando dos Cerrados, dos desafios de hoje em dia e do seu futuro. Um minutinho só e a gente já volta aqui no Brasil Verde com Sebastião Pedro da Silva, o chefe-geral da Embrapa Cerrados. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com o Sebastião Pedro da Silva, chefe-geral lá da Embrapa Cerrados. E na primeira parte do programa, ele contou aí toda essa história de transformação, de desenvolvimento econômico e social, né, que a agricultura moderna trouxe para os Cerrados, as inovações que tornaram isso possível. E eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouco, aí no caso da Embrapa Cerrados, hoje, quais são as linhas prioritárias assim, de pesquisa, muito resumidamente, né, para o pessoal ter uma ideia assim, o que vocês estão trabalhando, né, hoje para o nosso futuro, ainda para mais benefício para o produtor e para o consumidor que vive nas cidades e que é tão beneficiado por culturas como a soja, o milho, etc. Evaristo, hoje,
diferente de 50 anos atrás, quando a Embrapa começou, que não existia praticamente a tecnologia para se plantar no cerrado, o cerrado praticamente não produzia grãos, às vezes um arroz sequeiro com um risco muito alto. Hoje, nós temos a grande necessidade de aumentar a produtividade com práticas sustentáveis. Nosso crescimento no Brasil, ele aproveitou conhecimentos acumulados em outros países, geramos muito conhecimento aqui internamente através de pesquisas, mas nós hoje praticamos uma agricultura que ela ainda depende muito de insumos que vêm de fora. Os fertilizantes, 85% são importados, eles representam um custo, praticamente um quarto do custo de produção das culturas, representado por fertilizantes. Os defensivos sintéticos, eles são importados quase na sua totalidade, eles representam também um quarto do nosso custo. Nós temos aí 12% do custo representado por genética, nós pagamos royalties aí por tecnologias patenteadas externamente. E nós temos aí um leque grande de problemas ou limitações para solucionar. Então, a Embrapa Cerrados hoje ela foca em buscar soluções sustentáveis. Eu poderia dizer algumas aqui. Primeira delas, nós buscamos aqui pesquisar alternativas para melhorar a eficiência das plantas no uso de fertilizantes. Para isso, estamos aí pesquisado desde 1999 a solução dos remineralizadores de solo, que nada mais é que rochas moídas num grau de finura suficiente para reagir, né, com o solo, com a biologia do solo, disponibilizando nutrientes, melhorando as cargas elétricas do solo para aumentar a CTC, aumentar a capacidade de retenção de água, e com isso nós temos mais eficiência no uso de fertilizantes, que é um item que pesa bastante. Uma segunda linha são o estudo, a pesquisa de bioinsumos, usar a biodiversidade brasileira a favor da produção agrícola e pecuária. Nesse sentido, nós temos aqui um grupo de pesquisadores que, alinhado com outros grupos das várias unidades da Embrapa, nós buscamos aí selecionar espécies de micro-organismos existentes nos solos brasileiros e na vegetação brasileira que possam ser usados de forma a beneficiar a agricultura e pecuária. Por exemplo, nós temos aí vários insumos, vários micro-organismos que podem atuar como biofertilizantes, né? Um exemplo aí é o Bioma Force, são duas bactérias selecionadas pela Embrapa que melhoram a disponibilidade do fósforo. Isso é um exemplo. Nós aqui na Embrapa Cerrados temos um trabalho forte com fixação biológica de nitrogênio desde o início da unidade, há 50 anos atrás, quanto também estamos diversificando para outros micro-organismos que podem ser também utilizados como biofertilizantes e também como biodefensivos, insumos que podem ser usados para melhorar o equilíbrio, né, da biologia do solo, o equilíbrio do ambiente de produção, de forma que possamos depender menos de insumos sintéticos, né, que não são tão interessantes porque são importados, às vezes causam impactos, né, na natureza e algum resíduo também. Então, hoje o consumidor, seja brasileiro quanto aquele consumidor que está lá no exterior e que o consome, né, depende
do alimento produzido aqui no Brasil, ele tem um grau de exigência muito grande e quanto à questão de resíduos. Então, os bioinsumos são uma alternativa muito sustentável nesse sentido, de reduzir, né, a dependência nossa de moléculas sintéticas. Uma outra linha importante é a questão da água. Nós temos no Cerrado o berço de nascimento de várias bacias hidrográficas. O Cerrado, ele capta a água, né? A água da chuva infiltra, e é uma região muito plana. Os planaltos, as planícies que estão aqui no centro-oeste brasileiro, elas são fontes, né, de abastecimento de várias bacias hidrográficas. Aqui mesmo, próximo à Embrapa Cerrados, nós temos aqui uma região chamada Águas Emendadas, que é um parque nacional, que temos aqui nascedouro da bacia do Tocantins, da bacia do São Francisco e também da bacia do Paraná. Aqui nessa região nós temos, então, um exemplo típico disso. Então, nós estamos buscando tecnologias para melhorar a capacidade do uso da água, melhorar a infiltração da água, melhorar a reservação da água das chuvas para uso humano, né, agrícola e uso urbano também. Então, nós temos aqui uma linha de trabalho muito forte voltadas à água. E temos uma equipe, 30% do nosso quadro aqui é voltado a recursos naturais. Eles estudam a biodiversidade do cerrado, estudam o solo, estudam a água, né? É uma equipe importante. Nós temos também uma parte da equipe voltada à produção animal, né, de leite e carne, bovinos de leite e de carne, e temos na produção vegetal aqui bancos de equipes trabalhando com melhoramento, desde forrageiras, grãos como soja, feijão, arroz, trigo, né? Novas culturas como os pulses, e até a fruticultura, que é muito importante porque nós temos aqui no Cerrado uma quantidade muito grande de agricultores pequenos, de agricultura familiar, e que a fruticultura ela é uma alternativa porque gera emprego e gera riqueza no campo por ser intensivas, né, em valor agregado. São as fruteiras, elas dão aqui uma alternativa muito importante para o produtor, sendo pequeno, médio produtor também. Olha que quadro de trabalho amplo que a Embrapa Cerrados tem, né? Essa Embrapa Cerrados, com as suas tecnologias, na sua história, já ajudou o Brasil a economizar, né, bilhões de reais, né, a ganhar bilhões de reais, atendendo o consumo, né, das cidades, com produtos de qualidade, com alimentos, ajudou o Brasil a exportar. Agora, e é um centro com uma dinâmica muito própria, toda essa gama é natural, porque o Cerrado comporta tudo isso, e vocês têm mesmo que interação, certamente com outras Embrapas, outras instituições públicas e privadas, né, continuar avançando nisso. Você veja, meu caro Sebastião Pedro da Silva, quando a conversa é boa, o programa passa voando. Nós já estamos caminhando para o final do programa, mas você deu uma visão muito boa na primeira parte da história da região, junto com a sua história, e depois da sua gestão aí, mostrando todas essas linhas que estão avançando. Eu queria passar a palavra para você fazer, realmente, infelizmente, eu tenho que voltar a conversar com você sobre essas várias coisas que você levantou, mas você trazer um pouco um resumo, enfim, os pontos que você gostaria de encerrar, alguma mensagem que você queria deixar, já agradecendo a sua participação aqui conosco no Brasil Verde. Oi, Evaristo, eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouco da pesquisa, a pesquisa agrícola que nós fazemos na Embrapa, né, na Embrapa Cerrados mais especificamente. Nós aqui, a filosofia é fazer parcerias com as outras Embrapas, fazer parceria com outras entidades públicas, universidades,
outras empresas, né, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, empresas estaduais, e também muito forte com a iniciativa privada. Nós temos aqui um setor de inovação que busca facilitar negociações de parcerias com a iniciativa privada, porque nós achamos que a nossa missão de criar soluções tecnológicas para a agricultura e a pecuária brasileira, ela é mais eficiente se nós estivermos juntos com o setor produtivo, não só o agricultor, o pecuarista, mas também as empresas que atuam, né, na cadeia produtiva do agro. Então, nós temos feito um trabalho no sentido de aproximarmos do setor produtivo, visando acelerar, melhorar a eficiência, porque a Embrapa tem uma infraestrutura muito grande, é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, uma empresa pública, reconhecida internacionalmente. Nós temos uma infraestrutura de pessoal muito qualificada, uma infraestrutura de laboratórios, de campos experimentais, 43 unidades distribuídas por todas as regiões brasileiras. Então, a filosofia nossa é fazer parcerias internas, externas, e buscar soluções sustentáveis o mais rápido possível, de forma eficiente, usando os recursos da melhor forma possível. E estamos avançando bem, os resultados têm chegado de forma muito satisfatória e esperamos continuar aqui criando e ajudando a sociedade brasileira a avançar nessa indústria que nós achamos que é a mais eficiente que o Brasil tem, o maior potencial, que é a agropecuária. Então, assim, esperamos continuar, Evaristo. Sebastião, eu queria agradecer a sua disponibilidade, sua participação aqui conosco no Brasil Verde, parabenizar você pelo seu trabalho e toda a equipe aí da Embrapa Cerrados, e agradecer a todos que nos assistiram até agora e convidá-los para estarem de novo conosco aqui a semana que vem, em mais um Brasil Verde. Até lá!